sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou "She's leaving home" e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, queijo, cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assunto preto, o que se faz? Never gave, passo preto, Blackbird me responde, tudo já ficou atrás. 18h03 no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com velha roupa colorida de Belchior, do disco Alucinação, de 1976. O homem que saiu de Sobral para se tornar, no Ceará, para se tornar um dos grandes da música popular brasileira. Eu disse que esta música tem um tom meio melancólico, no sentido de que o passado vive se repetindo e as pessoas não conseguem sair de uma certa ali coisa modorrenta. Ele se refere, claro, ao cenário político da época, mas também ao cultural, né? Lembrando que o Belchior, ele tinha uma pinimba ali com os tropicalistas, né? O rapaz latino-americano, ele fala de um antigo baiano que dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. É uma referência ao Caetano. Meio injusta, porque quando o Caetano cantou Divino Maravilhoso já era uma coisa crítica também. Mas o próprio Caetano depois escreveu um texto quando ele morreu, dizendo, ok, tudo certo, ele era bom, e compreendeu ali qual era a natureza da crítica dele. Essa é uma música amargurada, e eu disse que o Belchior é um cara que tinha referências literárias importantes. Aí no finzinho ele diz, como poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho Blackbird o que se faz. Aí ele fala, Raven never. Isto é uma citação do poema do Edgar Allan Poe, que é o Corvo, The Raven, em que há um trocadilho aí. Momento cultural. Entre Raven e Never. Não é perfeito, porque Raven é com A e Never com 2 Es, mas esta é uma das brincadeiras que tem no poema Blackbird, que aliás é um poema lindo, o Corvo, pega em traduções,
que é alguém que está em casa chorando a perda do seu grande amor, a Lenore, que em português ganhou a tradução Lenora, e aí se perde muita coisa do poema, a tradução é sempre um problema, né? Ela se chama Lenore, e ele fica fazendo perguntas ao corvo sobre o futuro. E o corvo responde para ele assim, de maneira obsessiva, nevermore, nevermore, nevermore. E nevermore que rima com Lenore. O Lenore está no nevermore, ou seja, perdeu, campeão. A vida é isso aí, é chata assim mesmo. Né? Então, um poema bastante melancólico, é triste mesmo, né? E tem esse trocadilho, né? do never raven, né? O corvo diz para ele, nunca, nunca, né? Nunca, ou variantes nevermore, né? Para dar esse quadro de melancolia no qual transitava Belchior, sempre querendo e reivindicando a coisa nova. Que numa música que está no disco seguinte dele, que é Coração Selvagem, que também é excelente, que se chama Clamor no Deserto, ele inclusive lida com a imprensa e o que deveria ser matéria, segundo ele, da poesia, o que deveria ser matéria da música, o que deveria ser matéria da arte, a realidade. Ele pede mais vida real na música. Tem um arranjo inicial que lembra uma coisa meio de vento. Vai, solta aí, Valeu Bene. Ei, meus amigos, um novo momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. A minha garota não me compreende e diz que desse jeito eu apresso o meu fim. Fala que o pai dela é líder corrido e sabe que a América toda é assim. Quem me conhece me pede que eu seja mais alegre, mas aqui nada acontece que alegre o meu coração. Tá no jornal todo dia o que seria o meu canto, e o negócio é falado no ar do sertão. Tá aí, é isso aí que me interessa. Tá no jornal todo dia o que seria o meu canto, mas o negócio é cantar o luar do sertão. Ele acusa uma certa alienação ali no próprio fazer artístico, que tem a ver também com o período de censura, e temos o Belchior, esse que era uma espécie assim de buscador permanente da novidade e questionando a juventude sobre o que fazer. As músicas de hoje, todas elas trazem esta angústia da mudança, né? Vamos falar das coisas que aparentemente querem mudar, mas que são o que há de mais velho e reacionário no mundo. Especialmente porque a tradição liberal no Brasil é frágil, fraca, minúscula, raquítica. E alguns que se dizem liberais no Brasil são, na verdade, reacionários. Tanto é que a primeira chance que tiveram se grudaram no Bolsonaro, como se ele fosse um liberal, ou pudesse levar adiante a pauta liberal. E não há nada que mais destrua o pensamento que a gente tem do que aquilo que pode se parecer um pouco, em alguns aspectos, com aquilo que a gente acha, mas que na verdade é outra coisa. É preciso estar atento a isso. Presta atenção aqui. Existe o Estado e existem os indivíduos. A única maneira de haver justiça e de o país progredir é o Estado não punir os indivíduos ao arrepio da lei. Tá claro? Eu falo de uma democracia.
Na ditadura isso nem se coloca, porque ditadura é ditadura. Ditadura faz o que quer. Eu estou falando da democracia. Na democracia, o Estado que vai aplicar uma sanção ao indivíduo, processá-lo, ou que seja, tem de fazer de acordo com a lei. Se a justiça começa a ter uma gestão política, aí tudo pode acontecer. Para que alguém seja punido pelo Estado, é preciso que haja prova, é preciso produzir a prova. Aquilo que eu acho não interfere. Tem que ser a prova. E o juiz tem que avaliar se aquilo é prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós temos um novo arauto da democracia. Chama-se Edson Fachin. Edson Fachin agora ele criou até as 7 pragas do Egito, que não eram 7. Ele criou até as 7 pragas do Fachin, que corroem a democracia, segundo ele. Corroem a democracia, segundo Fachin. A remilitarização, as ações de intimidação contra os poderes, a depreciação do valor do voto, os ataques à liberdade de imprensa, o incentivo às armas, a recusa antecipada ao resultado eleitoral, estamos com 6 aqui, e a corrupção, 7. Mas eu ofereço a ele uma 8ª. A aplicação de penas extrajudiciais ou a condenação sem prova. Aliás, ela é a primeira de todas. Porque ao demonizar o próprio processo político com condenações sem provas, você abriu os caminhos para Bolsonaro. Vi com as outras 6. Fachin teve um surto de descoberta neste ano. Meu querido Vólio Bene, meu querido Bruno Caposa, quem deu boa noite. Que boa eu já noite. comecei a falar Muito boa noite. doido, né? Aí as inimigas falam, nem dá boa noite para os amigos dele. Né? Ele teve um surto, ele teve um, assim, teve um estalo de Vieira. Né? Como eu falo sempre, Vólio Bene. Tem um mito sobre o Padre Vieira, que ele era um idiota até os Momento cultural. 16, 17 anos. Não conseguia nem aprender latim, que era obrigatório, à época. E aí teve uma dor de cabeça, Bruno Capozzi, acordou gênio. Né? Eu tive uma dor de cabeça uma vez, mas era só um aneurisma, acordei igual. Né? Não tinha nada. Né? Não tive a sorte do Vieira. Acordei como era. Idiota ou não, como era. Mas o Fachin teve o seu estalo. Estalo de Fachin. Quando veio à luz o livro do Vilas Boas, do general Vilas Boas, em que ele falou de novo daquele tweet de 3 de abril de 2018, em que ele ameaçou o Supremo se soltar o Lula para ele ter golpe de Estado, lembram disso? Então, teve isso. Aí o Fachin arrepiou, ele ficou bravo, ele fez uma nota violenta, dura, contra o general. E o general tirou o sarrinho dele, que eu também tirei 3 anos depois. Gozado que lá, o general queria que os demais ministros do Supremo votassem como Fachin. Ele estava com o Fachin, ele estava dando apoio a Fachin. E o Fachin não disse nada. O Fachin ficou, boca fechada. Eu escrevi dando um pau no tweet do general. Ele não. Ele ficou quietinho. Alguém ouviu Fachin reclamar nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro sobre a remilitarização? Provem, eu quero ver onde está. Quero ver a fala. Onde está? Ele reclamou sobre ações de intimidação contra os outros poderes. Houve passeatas contra o Judiciário, contra o Supremo, contra alguns ministros do Supremo e o Congresso em 2019 e 2020. Eu nunca ouvi o Fachin falar nada, porque ele era ídolo nas passeatas. Ele era o queridinho. Ele chegou lá pelas mãos da esquerda, mas ele hoje é o queridinho da extrema-direita. Alguém ouviu ele falar sobre a depreciação do valor do voto? Bolsonaro vivia falando das urnas eletrônicas. Ele deu um pio a respeito disso. Ele deu um pio a respeito aos ataques à liberdade de imprensa? Nada, zero. O incentivo às armas, Moro encaminhou os decretos, os primeiros decretos de armas do Bolsonaro. Logo no começo do governo, Fachin falou alguma coisa? Nada. Quieto Fachin, silencioso Fachin, mudo Fachin. Recusa antecipada do resultado eleitoral, negócio da urna eletrônica? Nada também.
Quando foi que Fachin acordou? Quando o Sérgio Moro sai do governo. E agora que há a votação, que vai haver a votação da suspeição do Moro, aí ele tem a coragem de plantar nos jornais que, caso seja declarada a suspeição do Moro, que é óbvia, isso pode contaminar todo o processo da Lava Jato. Sabe a sugestão que fica qual é? Tem de manter uma condenação sem prova, tem de manter uma condenação suspeita para que não prejudique a Lava Jato. O Fachin me lembra aqueles intelectuais comunistas das décadas de 30, 40, 50, que se negavam a reconhecer que o Stalin era um tirano, um ditador, porque diziam isso prejudica o socialismo. Né? Não vou falar isso porque isso prejudica o socialismo. Então deixa o tirano lá, deixa o ditador lá falar o que ele bem quiser, fazer o que ele bem quiser, matar. Houve os processos de Moscou, um monte de gente foi morta, sem prova, sem nada. Não, mas não vamos. Intelectuais de renome. Não vamos tocar em Stalin. Porque afinal de contas isso pode prejudicar o socialismo. Então agora o doutor está numa cruzada para preservar a Lava Jato. Senão a Lava Jato, a Lava Jato. A minha questão é devido ao processo legal e quero que investigue tudo. Hoje ainda a denúncia contra o Arthur Lira, no Supremo e outros do PP, foi recusada na segunda turma por 3-2. Recusaram Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Aceitaram Carmen Lúcia e Edson Fachin. 3-2. Vai gerar uma barulheira danada. A única pena que eu tenho, eu também não li, eu não sei se eu concordo, vou ler. A pena que eu sinto, como diria Cecília Meirelles num poema, a única pena que eu sinto nesse caso é que eu vou ler os votos antes de opinar. E a essa altura já tem um monte de gente vomitando nas redes sem ter lido nada. Só isso. Minha simpatia pelo Lira? Bom, minha simpatia pelo Lira eu já expressei aqui 500 vezes. Qual é? É negativa. Acho que ele só é presidente da Câmara porque se apelaram a instrumentos condenáveis para elegê-lo. Como liberação de emenda e o diabo 4. Agora, eu vou ler para saber. Havia ali indícios suficientes para que se tornasse réu ou era mais um wishful thinking do Ministério Público? Como tem sido. Eu estou pouco me lixando quantos processos vão ser anulados. Se houver falha processual, tem que anular mesmo. Assim como no caso do Flávio, hoje ficou claro que a quebra de sigilo dele foi muito mais ampla do que a de outros. Existe ali um indício complicado. Se houve ilegalidade, tem de anular e o Ministério Público que investigue de novo. Agora, acho pornográfica esta militância do Fachin de lavar a real intenção dele. Ele está querendo salvar a Lava Jato. Esses outros 6 itens, remilitarização, ações de intimidação, depreciação de democracia, ataque à liberdade de... Isto é conversa mole para dar à sua militância uma roupagem progressista. E tá levando um monte de gente no bico. Levando gente no bico nada, também cai quem quer. Ninguém é trouxa, nem na imprensa. Eu exijo, para a satisfação da minha curiosidade intelectual, saber onde estava Edson Fachin nos 2 primeiros anos do governo enquanto tudo isso acontecia. Debaixo da cama? Escondido? Apoiando Sérgio Moro? Apoiando o pacote anticrime do Sérgio Moro, que tinha excludente de licitude para matar pobre e matar preto? Silenciando diante das 10 medidas de combate à corrupção, 4 delas fascistoide? Mas como esquecer encontro de Deltan Dallagnol com o Fachin? Uhul, Fachin é nosso! Ahá, uhul, Fachin é nosso! Um ministro do Supremo não pode ser de ninguém. Um ministro do Supremo tem de ser apenas de si mesmo e da Constituição. Aliás, pela ordem da Constituição e depois de si mesmo.
Existe uma arquitetura para manter uma condenação sem prova, para negar uma suspeição óbvia, e o pretexto, isso vai causar uma grande tragédia no combate à corrupção no Brasil. O que causa tragédia no combate à corrupção no Brasil é combater a corrupção com métodos corruptos. É isso que causa corrupção. Corrupto aí no sentido de corroídos. É isso, aí sim. Aí você causa problema. Então não vem que não tem, não. Pode servir para pegar trouxa, pode servir para pegar gente que está na militância política. Aliás, a assessoria do Fachin, que é excelente, seja lá quem for que faça. Eu sei, tem um monte de jornalista que faz de graça, mas tem comando ali, porque é impressionante como ele está conseguindo espraiar notícias. Aliás, parabéns, viu, ministro? Quanto quer que o senhor esteja gastando nisso, o dinheiro está bem gasto. Mas se a assessoria dele quiser me mandar, consegue meu e-mail, meu WhatsApp. As manifestações de Fachin contra a militarização, etc., antes, lá atrás, ou então o que ele disse, o veemente protesto dele quando saiu o tweet do general pedindo para que endossasse o voto dele, se quiser me mandar, eu venho aqui e digo, gente, eu me enganei. O Fachin sempre foi um defensor dessas coisas. Ficar na moita durante 2 anos e depois querer posar de paladino da democracia, não cola. Não cola. Não mesmo. Só me interessam os fatos. E note que para mim tanto faz o partido, a filiação ou o que quer que seja daquele que cai nas malhas do Estado. Liberal que não defende o devido processo legal não é liberal, é só um zosta. Um zardinha. No geral, ignorante que desconhece as regras do jogo. As regras do jogo democrático. Fica o desafio para a assessoria, tá? Tão buliçosa e trabalhadora. Pode me mandar. Eu quero saber.